Bom dia, gente! Vamos a mais uma aula de História do Brasil, falando sobre o período colonial, especificamente sobre a sociedade colonial. Inicialmente, vamos falar sobre a sociedade açucareira. Estudos recentes têm mostrado que a vida no engenho não era fácil, o negócio lá era complicado, difícil para amplas camadas da sociedade que lá vivia. Mas também havia uma dificuldade em geral no transporte, na administração, a complexidade e as dificuldades iniciais, principalmente na implantação da economia açucareira, dos engenhos, das fazendas, foi bastante complexo. O senhor e sua família se alimentavam muito mal, abusavam dos doces e sofriam de inúmeras doenças. E isso é algo que a gente nem sempre imagina que acontecia no Brasil colônia. Até mesmo o senhor de engenho, o pessoal da elite também sofria um bocado. O negócio era que produzia muito açúcar, rapadura, e o pessoal acabava abusando um pouquinho, né, gente? Os senhores, em geral, em razão da vida promíscua que levavam, tinham sífilis que lhes enchia o corpo de chagas. Então, os donos de engenho não eram muito honestos com suas esposas, iam saindo por aí. O negócio acabava gerando uma proliferação de doenças sexualmente transmissíveis muito forte. É importante destacar que naquela época havia uma precariedade em termos médicos sanitários muito ampla e isso facilitava a proliferação de doenças, não só venéreas, mas de outros tipos também. Os senhores deviam manter a ordem no engenho e evitar de serem vítimas de seus escravos. Era aquela velha história. O senhor de engenho ele tinha que ser autoritário o suficiente para manter o controle, mas ao mesmo tempo tinha que saber negociar a situação em relação aos escravos para evitar revoltas, e se os escravos se revoltassem, poderiam matar todo mundo, inclusive, e logicamente, o senhor de engenho. Portanto, a sociedade do açúcar era formada por uma aristocracia composta principalmente por donos de terra e senhores de engenho, homens livres que geralmente eram o senhor de terras que não tinham engenhos, propriedades um pouco menores, certo? O carpinteiro, o ferreiro, o capataz, aquelas pessoas que auxiliavam na organização e no funcionamento dos engenhos e das fazendas. E por baixo nós temos os escravos, que correspondiam à maior parte da população e praticamente exercia todas as atividades mais pesadas no trabalho colonial. As formas de morar. O senhor de engenho morava com sua família e seus escravos domésticos na chamada Casa Grande. Era em geral de 2 pavimentos, avarandada, com vários quartos, ampla sala e imensa cozinha, especialmente porque as famílias eram muito grandes, tinham-se muitos filhos e o senhor de engenho também tinha muitos agregados. A casa geralmente ficava numa parte mais alta da fazenda porque servia também como maneira de fiscalizar o engenho e a produção de cana na zona rural. Apesar da opulência da Casa Grande, de ser algo que chamava a atenção e se destacava no ambiente rural, seu mobiliário era bastante simples, confeccionados na própria fazenda pelos escravos. Os utensílios mais sofisticados eram importados da Europa. Podemos destacar aí, às vezes, a porcelana, a prataria que era utilizada nos garfos e facas, entre outros mobiliários que custavam muito caro e nem sempre você os encontrava na zona rural ou mesmo na cidade. Tanto que muita gente na época tinha o hábito de comer da mesma forma, ou seja, utilizando a mão, inclusive o próprio senhor de engenho. Toda casa grande tinha uma capela e seu santo de devoção. Tinha também um capelão, porque padres eram raros no contexto mais amplo do Brasil. Eles ficavam nas vilas, cidades ou nos aldeamentos indígenas, nas missões, mas nas fazendas você não tinha a presença do padre o tempo todo. De vez em quando ele passava por lá. Aí havia uma pessoa chamada de capelão responsável para fazer as cerimônias religiosas semanalmente. Os colonos moravam em mucambos, casas pequenas e desconfortáveis, feitas de forma bastante rudimentar.
Os escravos dormiam, logicamente, nas senzalas, que eram as suas casas também muito precárias e rudimentares. A vida familiar. O senhor de engenho era o centro da família, por isso a sociedade do açúcar era considerada extremamente patriarcal. Estavam os filhos, bastardos, parentes pobres, afilhados, agregados e escravos. Ou seja, o senhor de engenho, ele tinha uma gama e uma relação muito ampla com a quantidade grande de pessoas, além de seus escravos e funcionários da fazenda de uma maneira geral. As esposas dos senhores dedicavam-se ao trabalho doméstico, às práticas religiosas. Contudo, na ausência de seus maridos, assumiam responsabilidades sobre o engenho. No Nordeste, apenas o filho mais velho tinha direito à herança. Os outros eram encaminhados à vida religiosa ou iam para a Europa, quando tinham condições para isso, para se formarem como advogados e médicos. A sociedade mineradora. A violência na sociedade mineradora atingiu níveis elevados, ou seja, era um local onde você ganhava muito dinheiro, mas ao mesmo tempo os níveis de desordem em termos de brigas familiares entre pessoas, ou mesmo o assalto nas estradas feitas por ex-escravos, índios ou ladrões propriamente ditos, mesmo não sendo dessas origens, era muito comum. Assassinatos, roubos, raptos, estupros e infanticídios eram constantes se comparados com a sociedade açucareira. Bandos de salteadores e quilombolas ameaçavam constantemente a população. Além dos ataques dos quilombolas, dos indígenas, a sociedade mineradora enfrentava conflitos diários entre negros e brancos, ricos e pobres, homens e mulheres, principalmente se os homens pisassem na bola, gente? Formas de viver. No início da ocupação das áreas mineradoras, a principal forma de morar era o rancho, formado por um único cômodo, uma trempe e um giral. A trempe, gente, era o fogão rudimentar onde ele cozinhava o seu alimento, e o giral era uma espécie de móvel para colocar os alimentos, os produtos que ele utilizava, porque inicialmente havia uma condição muito rudimentar de se viver e animais poderiam adentrar a casa e roubar a comida, por exemplo. Nas áreas mais urbanas, com o passar do tempo, os ranchos foram sendo substituídos por casas. Era comum a existência de chácaras em áreas urbanas na região das Minas Gerais. As construções mais sofisticadas eram as igrejas. Temos aí algumas imagens mostrando várias e várias igrejas que restam até hoje em várias cidades mineiras, particularmente Ouro Preto, Mariana, e são bastante suntuosas e representavam a opulência do período. As mulheres em São Paulo e nas áreas mineradoras, embora ocupassem papel importante na vida econômica, quase sempre estavam excluídas do espaço público porque havia na sociedade patriarcal uma condição colocada à mulher de inferioridade. Muitas mulheres, especialmente as forras, não eram bem vistas, especialmente porque muitas delas praticavam a prostituição e o contato dessas mulheres com outras ou com qualquer pessoa da sociedade era vista com uma certa pecaminosidade, ou seja, estava ligado a questões não muito honestas. Muitas mulheres praticavam sim a prostituição, outras estavam ligadas às religiões afro-brasileiras e trabalhavam como curandeiras também. Parteiras, curandeiras e benzedeiras foram denunciadas como feiticeiras. O curioso é que no Brasil colônia a ausência de médicos era tremenda. E quando se denunciava essas mulheres, de uma maneira geral, a comunidade ficava desprovida da assistência mínima nos partos, nos tratamentos médicos mais simples. Mas de quando em quando havia alguma denúncia. De uma maneira geral, essas pessoas não eram denunciadas, apesar de também não serem bem vistas pela alta sociedade. Já a classe mais pobre tinha como solução de vários problemas que tinham em termos de saúde pública nessas mulheres. Na sociedade mineradora, os vizinhos conheciam muito bem a vida uns dos outros, especialmente porque as casas, como vocês podem ver nas imagens, eram muito coladas umas às outras.
Portanto, se você brigasse ou tivesse uma discussão familiar, seu vizinho ficava sabendo na hora, gente. Além disso, havia também outras coisas que ele poderia saber se ficasse com o ouvido na parede, né? É triste, mas infelizmente era a condição que se estabeleceu na sociedade mineradora naquele período, onde a liberdade acabava sendo um pouco cerceada pela vizinhança. Portanto, você não podia aprontar nada que os vizinhos já contavam para todo mundo. A religiosidade na América Portuguesa. Primeiro devemos lembrar da Inquisição, que foi reforçada durante a Contra-Reforma Católica, e os jesuítas, quando vieram para cá, tentaram propagar o cristianismo também como consequência da Contra-Reforma. E para controlar a vida cotidiana das pessoas, a igreja exigia a confissão de todos os pecados. Aquela história, se você não fosse de vez em quando, pelo menos uma vez no mês ou na semana, confessar ao padre, quando o padre vinha, claro, né? Isso era considerado algo negativo. Quando o pecado era muito grave, o padre recomendava a pessoa a se entregar à Inquisição, para que ela julgasse de uma maneira melhor. Mas a Inquisição veio muito pouco no Brasil. De uma maneira geral, o padre ia lá e pedia para você rezar umas 200 Ave Maria, uns 400 Pai Nosso, dependendo do pecado, né, gente? Eu estou exagerando um pouquinho, mas as pessoas tentavam driblar o aspecto negativo e psicológico do pecado quando iam à igreja fazendo, né, penitências. O Santo Ofício, ou Santa Inquisição, veio apenas 3 vezes ao Brasil, em 1591, 1618 e 1763, para investigar principalmente os cristãos novos, ou seja, aqueles judeus que foram obrigados a converter-se ao cristianismo, e muitos vieram para o Brasil. E aqui tentavam exercer a sua religiosidade judaica de forma escondida. A religião era tão importante que, além da estrutura eclesiástica e ordens oficiais, surgiram diversas manifestações religiosas e organizações formadas por pessoas leigas que não tinham uma formação religiosa propriamente dita. Entre essas organizações destacavam-se as confrarias, que eram associações que organizavam festas e eventos para o patrocínio de obras sociais ligadas à construção de um hospital, ao tratamento médico de pessoas da comunidade, à construção de uma igreja, à assistência a viúvas, né, e pessoas idosas ou crianças que não tivessem pais ou mães. As irmandades, associações religiosas formadas por pessoas de uma mesma etnia ou posição social, e possuía normas mais rigorosas que as confrarias, e você tinha que ser convidado para fazer parte dessa irmandade. Existiam irmandades de brancos, negros, comerciantes, militares e até de escravos. As irmandades prestavam assistência social a seus afiliados, auxílio à velhice, à doença, sepultamento, ajuda aos presos, além de fazer empréstimos aos irmãos em dificuldade. Ou seja, as irmandades eram fundamentais para garantir uma certa segurança para todo mundo que vivia naquelas regiões, e eram de fundamental importância para que essas pessoas tivessem um mínimo de seguridade social. Quando a gente faz visitas às cidades, né, de origem colonial em Minas Gerais, a gente observa a existência de muitas igrejas, e isso está relacionado principalmente a essas irmandades que construíam e demonstravam sua importância com muitas e muitas igrejas. E em Ouro Preto, por exemplo, você sai de uma igreja e logo encontra outra bem pertinho. Muito bem, gente, essa foi nossa última aula sobre o Brasil Colônia. Até a próxima!